Olá a todos! Chegamos a mais uma aula 9 aqui da História do Brasil, e hoje nós iremos continuar da onde nós paramos, falando sobre o Estado Novo. Então nós vamos primeiramente trazer nessa primeira parte um compacto e depois a gente vê um pouquinho mais detalhado. Há um velho ditado que diz: não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. A 94ª Constituição Brasileira, no Brasil, muda-se a Constituição de acordo com a ocasião. Centralizava os poderes nas mãos do presidente, que podia, entre outras arbitrariedades, dissolver o Congresso, criar decretos-leis, extinguir partidos políticos. Todos foram colocados na clandestinidade neste período aí do Estado Novo. Abolia a liberdade de imprensa por meio da criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Voltar à figura do interventor para governar os estados e alongar o mandato presidencial, que era de 4 anos na Constituição de 34, mas que em 37 passou a ser infinito, ele fala aqui o autor, né? O Estado Novo representou o estreitamento da aliança entre a burguesia industrial e o governo após a grande instabilidade que, do ponto de vista dessa elite, significou primeiro a ação da ANL na tentativa de organização dos trabalhadores e do golpe de Estado, e segundo, a possibilidade de retorno ao poder da oligarquia do café nas eleições que se realizariam em 1938. O objetivo do consórcio entre a elite industrial e o governo Vargas era um só: promover a industrialização do país, projeto que já havia sido esboçado na Revolução de 1930 e que se consolidara com a derrota da oligarquia do café em 1932 na Revolução Constitucionalista. No entanto, essa industrialização dependia inteiramente de uma intervenção intensiva do Estado no que dizia respeito a propiciar condições favoráveis para tal desenvolvimento. Condições essas que podem ser resumidas em financiamento por meio da concessão de créditos e incentivos de toda a ordem. Mas a questão dos trabalhadores urbanos não poderia ser deixada de lado, pois a classe, em vias de se organizar, significava, do ponto de vista da elite industrial, um perigo em potencial. Por isso, Getúlio Vargas criou, em 1º de maio de 1939, a Justiça do Trabalho. Em 1940, estabeleceu o salário mínimo como parte de uma política salarial que, como vimos, era uma das reivindicações da ANL em 1935. Era a primeira vez na história, desde o fim do trabalho escravo, que o Estado brasileiro tomava medidas protecionistas em favor dos trabalhadores. A questão é o seguinte: o Estado Novo ele tem os seus críticos, é claro, em função justamente do cerceamento de determinadas liberdades, mas ele tem o seu lado positivo, né? Como a criação da Justiça do Trabalho, o protecionismo em favor dos trabalhadores em função de uma nova realidade, a realidade agora da era industrial. Até então, a grande massa de trabalhadores permanecia numa espécie de ostracismo jurídico e social. No mesmo ano foi criado o imposto sindical, que daria um grande fôlego aos sindicatos, que, capitalizados, desenvolveram enormemente suas atividades junto aos trabalhadores e ganharam importância. E em 1943 foi criada e consolidada a Lei dos Trabalhos. A Consolidação das Leis do Trabalho, né? A CLT, 1943. Todas essas medidas complementavam aquelas tomadas no início dos anos de 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, em que já haviam sido estabelecidas algumas regras, como as que regulamentavam as juntas conciliatórias por disputas trabalhistas, o horário de trabalho no comércio, na indústria, o trabalho da mulher e de menores, e a regulamentação dos sindicatos. O objetivo era o de institucionalizar o máximo possível as relações entre a classe operária, a classe patronal e o Estado. Não havia altruísmo nenhum no esforço governamental. Tudo bem, né? Eu acho assim, né? Não havia altruísmo nenhum
no esforço governamental. Aí eu discordo, né? Porque qualquer coisa que você faz, a questão, tudo é a importância do que está sendo feito. Agora você ficar fazendo um juízo de valor, isso é subjetivo, essa não é a questão, né? Querer julgar a intenção. O importante é as leis em prol do trabalhador sendo estabelecidos, isso é o que importa. Se as razões subjetivas disso, houve altruísmo, não houve, o que importa isso? Isso é uma coisa realmente que não tem muito... certas posições que eu acho assim, tem nada a ver, né? Não havia... a questão era que, se mantidos no ostracismo ou marginalizados, os trabalhadores poderiam ser cooptados por influência dos anarquistas ou dos comunistas. Mas a questão também tinha esse lado, mas tinha um lado também que um país que queria, né, que desejava entrar na era da industrialização, é óbvio que tinha que ter um protecionismo em cima dos seus trabalhadores, como os outros países que já estavam adiantados nesta área tiveram, não tanto no início, né, porque a partir do momento ali que houve a Revolução Industrial da Inglaterra, houve uma grande exploração da mão de obra, só com o passar do tempo, não só na Inglaterra, né, em tantos países, né, a gente vê, muito interessante o filme Companheiros, né, filme italiano, com Marcello Mastroianni também, que mostra esse lado da opressão, né, das fábricas, enfim. Essa conquista dos trabalhadores, né, foi uma conquista que demorou muito tempo na Europa e também aqui no Brasil, né, podemos dizer. Então, nós temos que valorizar estas leis, né, e não ficar dizendo e procurando motivos porque elas foram feitas. Olha, a intenção não era porque eles eram altruístas. Olha, isso é perda de tempo, isso é subjetivo. Então aqui ele diz: tratava-se de uma estratégia do governo das elites para anular completamente tal possibilidade, que no jogo das forças sociais se arriscaria a se tornar nociva, né? Se os trabalhadores fossem cooptados pela influência dos anarquistas ou dos comunistas. Na prática, antes que grupos subversivos o fizessem, o Estado acabou por fazer a cooptação da classe operária por meio da sindicalização. Os sindicatos poderiam ser mais bem vigiados, apolíticos, a princípio, deveriam estar voltados para reivindicações profissionais entre patrões e empregados. Esse era pelo menos o objetivo inicial. É claro que depois, com o passar do tempo, os sindicatos eles estavam todos filiados a partidos, né? Faziam parte de partidos, enfim. Getúlio desenvolveu como ninguém um tipo de política populista sui generis, que consistia em uma forma simplória: ora bater, ora soprar. Entre 1930 e 1945, Vargas se desenvolvia no misto de avanços e retrocessos, de vanguarda e conservadorismo. Isso eu concordo. Realmente era um misto a era Vargas, né? De avanços, de retrocesso, de vanguarda, de conservadorismo, mas na minha opinião, Vargas é uma figura que tinha suas contradições, como quem não tem, né? Mas a sua visão era uma visão ainda para o povo, no meu modo de ver. Eu não tenho assim que ficar fazendo, no meu modo de ver, né, na historiografia, analisando a historiografia, vejo que ele mais fez pelo povo do que muitos até hoje, né? Bem, vamos agora, isso aqui foi um resumo, vamos agora ver um pouquinho mais detalhadamente a questão da implantação do Estado Novo em 1937. O Estado Novo começou em 10 de novembro de 1937. Para dar o golpe de Estado, Vargas precisou de dois elementos: o exército e a opinião pública. O pacto com os militares teve a participação efetiva dos generais Aurélio de Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, né?
General, quando você anda na Dutra, né? Sabe por que tem esse nome, General Yuri Gaspar Dutra. Que ocuparam postos importantes no regime varguista. O exército queria se modernizar com novas armas e indústria bélica e, em retorno, daria a Getúlio o apoio militar necessário, sustentando a ditadura. A opinião pública foi convencida com um discurso de ameaça comunista que foi sacramentado com a divulgação do Plano Cohen, que, como a gente viu, né, diz que o documento era falso, né? Getúlio Vargas foi o único civil da história brasileira a comandar uma ditadura sustentada pelos militares. Depois houve a Constituição, outorgada pelo golpe, né? Seria então a quarta Constituição, em 1937. Ela já estava pronta antes do Estado Novo. Trazia em seu texto elementos de conjuntura que a viabilizou, né? Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social, profundamente perturbado por conhecidos fatores de desordem resultantes da crescente agravação dos dissídios partidários que uma notória propaganda demagógica procura desnaturar em luta de classes e da extremação dos conflitos ideológicos tendentes pelo seu desenvolvimento natural a resolver-se em termos de violência, colocando a nação sob a funesta iminência da guerra civil, tendendo ao estado de apreensão criado no país pela infiltração comunista, que se torna cada dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédios de caráter radical e permanente. Atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios normais de preservação e da defesa da paz, da segurança e do bem-estar do povo. Com o apoio das Forças Armadas e cedendo às inspirações da opinião nacional, umas e outras justificadamente apreensivas diante dos perigos que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com que se vem processando a decomposição das nossas instituições civis e políticas, resolve assegurar à nação a sua unidade, o respeito à sua honra e à sua independência ao povo brasileiro, sob o regime de paz política e social, as condições necessárias à sua segurança, ao seu bem-estar e à sua prosperidade, decretando a seguinte Constituição que se cumprirá desde hoje em todo o país. Então, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, aqui era o enunciado, né? O texto foi elaborado pelo jurista Francisco Campos e aprovado previamente pelo general Eurico Gaspar Dutra e pelo próprio Vargas, com um tom claramente centralista, autoritário. Basta observar que somente o presidente a decreta. No trecho anterior, convém notar a menção à conjuntura turbulenta e de radicalização política, além do reforço ao discurso anticomunista e da ameaça de invasão. O papel de destaque que o exército cumpriu no golpe também não foi deixado de lado, pois o apoio dado pelas Forças Armadas é ressaltado. De acordo com o historiador Capelato, a Constituição do Estado Novo foi decorrência de uma política de massas que foi se estabelecendo no país desde a Revolução de 1930, a partir da ascensão de Vargas ao poder. Tal política foi fruto das críticas ao sistema liberal, ocorridas no período entre guerras como consequência da própria crise do liberalismo e do impacto da Primeira Guerra Mundial. Correntes antiliberais e antidemocráticas voltaram suas atenções para a questão social, para o desenvolvimento de novas maneiras de controle das massas, principalmente após a Revolução Russa. Por isso, essas políticas se dirigiam especialmente às classes populares. Correntes antiliberais e antidemocráticas, né? Mas a Revolução Russa, ela também não podemos dizer, né, que foi uma revolução que levou a democracia, também não levou, né? O caráter autoritário e centralista da Constituição estava sintonizado com a solução encontrada por essas correntes para a questão social. Um Estado forte, comandado por um líder carismático, capaz de garantir o controle social e conduzir as massas dentro da ordem. Só que veja bem, né? Pelo amor de Deus, né? A gente não pode comparar o que aconteceu aqui no Brasil, Estado Novo, com o nazismo, como querem fazer aí muitos historiadores, né? Isso aí é uma loucura, na minha opinião.
algo que força muito a barra, né? Que ali havia outras, né, questões ali envolvidas ideológicas, questão que não dá para querer, né, se comparar nazismo alemão com o Estado Novo. O Estado Novo, ele realmente teve ali os seus cerceamentos, né, de liberdade e tudo mais, uma coisa que jamais podemos concordar com isto. Mas querer colocar assim, comparar com regime nazista, o franquismo na Espanha, enfim, né? Muitos fazem esse tipo de comparação. Eu não acho algo muito correto, né? Porém, é claro que havia o cerceamento da liberdade e isto é algo que todos nós sabemos que o caminho correto jamais será o cerceamento da liberdade, mas sempre a possibilidade, né, de exercer o poder de comunicação que a liberdade provê, as diferenças de ideias, né, sendo debatidas num campo democrático, que é aquilo que é o mais correto, né? Mas, então, no Estado Novo não houve isto, houve toda uma situação de cerceamento. Agora nós temos que ver se o outro lado, né, queria também ter a liberdade, né? Ou se queria também impor o seu modo de ver a sociedade, né? Então a gente não pode nunca achar que um lado, este é o lado demoníaco da situação, aquele é o anjinho. Não, os dois lados têm as suas e os seus ideais, e o outro lado também, comunismo, socialismo também muitas vezes queria implantar isto e tirar também a liberdade de quem pensava diferente. Então é uma guerra, né, de ideologias. Agora, nenhuma das duas pode cercear uma ou outra, né? As duas devem conviver pacificamente, né, através justamente do eleitorado, da vontade do povo. Mas não foi assim que aconteceu ali naquele momento. É possível perceber então que o Estado Novo varguista tinha influência europeia, principalmente com a crítica às instituições liberais e a constituição de um Estado autoritário. Neste ponto, sim, tinha sua influência, mas não podemos dizer ou achar e comparar o que aconteceu na Alemanha com o que aconteceu aqui no Brasil, né? Contudo, devemos ter claro que o regime, na minha opinião, eu tenho direito a ter minha opinião, mesmo que ela não seja aí aquela opinião da maioria, né, dos historiadores, enfim. Contudo, devemos ter claro que o regime brasileiro não era fascista, aqui pelo menos falou, ou uma mera reprodução de um modelo fascista europeu. Guardava proximidades e tinha influências, mas mantinha sua singularidade. Da mesma maneira que as correntes antidemocráticas, antiliberais se fortaleceram nos países europeus no período entre guerras, no Brasil as correntes autoritárias se fortaleceram, sobretudo após a Revolução de 1930. Então podemos traçar uma linha de continuidade entre a vitória dos revolucionários e a consolidação da ditadura Estado-novista. Um pensamento contínuo nesse contexto era o de que o povo brasileiro não estava pronto para a democracia e que por isso ela teria falhado na Primeira República, né? Na realidade, não é que o povo não estava pronto, é que eles não queriam que o povo estivesse pronto, né? O povo, na realidade, na república chamada República Velha, né, que era um termo pejorativo dado justamente pelo Estado Novo, era que quem comandava eram as oligarquias, né, o coronelismo, o voto de cabresto, as pressões, as coações, e algo que existe até hoje em muitos lugares do Brasil. Coronelismo não é algo que ficou restrito somente àquela época, não. Em muitos locais do Brasil, o voto ainda é à base de coação, né? Então não era que o povo não estava pronto para a democracia, não era isso. Eles não queriam que o povo pudesse ter alguma voz, simplesmente o povo era
uma massa de manobra dos poderosos. O novo regime trouxe mudanças políticas significativas, redimensionou o conceito de democracia com uma concepção singular de representação política, revisou o papel do Estado, agregando a figura do líder na condução das massas, apresentou uma forma de identidade nacional coletiva. Com relação à figura do líder, Getúlio Vargas era pessoal e funcionalmente a base da sustentação do Estado Novo. Com a extinção dos partidos e o fechamento do Congresso após o golpe, não havia mais intermediários entre o governo e as massas, o que centralizava ainda mais o poder do executivo. Assim, o governo federal também passou a intervir diretamente nos estados com a nomeação de interventores, que eram sempre pessoas da confiança de Vargas. Na disputa entre a centralização e a autonomia dos estados, a primeira levou a melhor, a centralização. O Estado Novo definiu um objetivo bem claro: concretizar o progresso dentro da ordem. Para alcançá-lo, adotou medidas para a promoção do desenvolvimento econômico e para o controle social. Uma das justificativas para o golpe era exatamente a necessidade de mudança que levasse o Brasil ao mesmo patamar dos países capitalistas avançados. Devemos parar um momento aqui e refletir sobre esse ponto. Vemos novamente na história brasileira o projeto e discurso de progresso ideal da modernização encontra permanência no ideário político. Se o ímpeto modernizante já tinha apresentado contornos autoritários na Primeira República, a ideia de progresso dentro da ordem fortaleceu essa modernização autoritária. Então, não foi por acaso a adoção de medidas de controle social coerentes com a nova política de massas e também de regulamentação do mundo do trabalho. Veja bem, o controle de massa, controle social coerente com a nova política de massas, também da regulamentação do mundo do trabalho. Realmente o progresso dentro da ordem, Tinha que ter uma ordem, É aquela história, a gente vê sempre colocado de uma certa forma como se essas leis, elas todas tivessem sempre um objetivo escuso por trás da implantação delas. Mas a questão essas leis eram necessárias e essas leis elas tinham que existir se o país quisesse se modernizar neste aspecto industrial. Para conseguir colocar as medidas em prática e alcançar os objetivos estabelecidos, o governo se propõe garantir sua legitimidade. Para isso, utilizou tanto o consenso quanto a coerção. Os dois pilares básicos de legitimação estado-novista vinham da propaganda e da repressão. E aí aquilo que criticamos, todos nós, a questão da repressão. Agora, a propaganda, ela é usada tanto naqueles tempos, até vai ser sempre usada, até os dias atuais, e sempre será usada. A questão toda é a repressão, porque não se pode calar aqueles que têm uma visão diferente daquilo que é apresentado pela propaganda, o direito de ter opinião, O sistema repressivo que visava suprimir o dissenso e os opositores foi fundamental, porém muitos de seus aparatos já haviam sido estabelecidos antes do próprio golpe. A Lei de Segurança Nacional, o Tribunal de Segurança Nacional e a Polícia Política. Durante o Estado Novo, esses órgãos foram fortalecidos. Seus comandados foram ocupados por pessoas de confiança de Vargas. Filinto Miller, capitão do Exército, tornou-se chefe da Delegacia Especial da Segurança Política e Social, DESP. Responsável por investigar e prender qualquer cidadão suspeito. Agora, aqui diz, que o Filinto Miller era adepto às ideias nazistas, chegou a manter um intercâmbio com a Gestapo, a polícia secreta alemã. Aí a coisa já é mais terrível, que havia troca de informações e métodos, Além disso, sob seu comando, a DESP prendeu, torturou e matou suspeitos opositores do regime com conhecimento e apoio do presidente Vargas, É o que diz aqui Schwartz, Starling, enfim, 2015, aí realmente não podemos
dizer, né, um lado totalmente errado, algo totalmente inapropriado que infelizmente aconteceu no Estado Novo. Teve o lado positivo do Estado Novo, mas teve esse lado terrível, negativo. A censura também foi praticada sistematicamente para desmobilizar e suprimir a oposição. Assim, os meios de comunicação tiveram sua liberdade de expressão cerceada, enfim. Agora vamos falar do legado positivo, né? O maior legado de Vargas no âmbito trabalhista foi a proposta de convivência harmônica entre trabalhadores e empresários, arbitrada pelo Estado. Então houve estabelecimento da legislação trabalhista com vistas à proteção do trabalhador, jornada de 8 horas, leis de férias, regulação do trabalho feminino e infantil, direito à pensão e aposentadoria e instituição da carteira de trabalho. Nesse sentido, a legislação social, popularmente agrupada nas leis trabalhistas, era dividida em 4 núcleos: legislação previdenciária, garantido o mínimo de seguridade social, leis trabalhistas, legislação sindical, com tutela do Ministério do Trabalho sobre as organizações sindicais, leis que fundaram a Justiça do Trabalho. Esse era o legado positivo, sem dúvida alguma. Agora, por outro lado, a repressão, a organização e a mobilização dos trabalhadores era intensa. A intenção era não deixá-los se organizar fora do controle ou da tutela estatal. Por isso, os sindicatos autônomos foram abolidos e enquadrados como órgãos de colaboração do Estado, e os trabalhadores rurais foram excluídos dos benefícios trabalhistas, né? Um lado negativo. Então, a política trabalhista do governo Vargas, suas relações com a classe trabalhadora eram complexas, o que gerou polêmicas entre os próprios trabalhadores, dividindo o movimento social e influenciando as interpretações que buscaram analisar esse contexto. Então, vamos à parte agora final da nossa aula. Nosso horário já está chegando ao fim. Eu acho que deu para a gente sintetizar muito bem esta questão, né, do Estado Novo. E nós vamos, na próxima aula, então, analisar a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na aula de número 10. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Só mais um trecho aqui. O advento do Estado Novo manteve essa lógica, restringindo amplamente o espaço de reivindicações. A Constituição de 1937 adotou o modelo de sindicato único e a Lei Orgânica da Sindicalização Profissional de 1939 objetivava o controle explícito das organizações sindicais, de modo que somente gravitassem ao redor do MTIC. Assim, a classe trabalhadora vivenciou um longo silêncio que se iniciou em 1935 e perdurou até 1942, obtendo reforço em 1937 com a implantação da ditadura varguista. A gente está chegando ao fim da nossa aula e nós temos aqui mais assuntos interessantes. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver então a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Enfim, tem muitas coisas interessantes ainda desse período que nós vamos analisar até a chegada do final aí do Estado Novo, tá ok? A gente apresenta aqui história, lendo, comentando, né? É bom a gente poder ter também sempre a opinião. A gente nunca pode ter medo de opinar, né? Porque senão, daí, se a gente não pode opinar, então quer dizer que a gente está voltando a um regime de cerceamento de liberdade. Então a gente não está nesse regime, não é? Então a gente pode ter a liberdade de opinar sobre determinados assuntos históricos, ok? Amanhã não, na próxima aula a gente volta então, vendo o Brasil entrando na Segunda Guerra Mundial. Até lá então. Falou, fiquem todos com Deus.